Bem-vindos ao canal Eu Aprendi nos Livros. Hoje vamos falar dos Salmos 2. Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, o Salmo 2, mas com um olhar um pouco diferente. Esquece a ideia de um sermão. Vamos tratar este texto como ele realmente se apresenta. Uma peça de teatro poderosa. Um drama com uma estrutura bem definida. Em 4 atos, é uma história cheia de tensão, poder e um verdadeiro choque de vontades. Então vamos lá desvendar essa narrativa. E a peça já começa com tudo, com esta pergunta lançada no ar. Não tem introdução suave, não. A gente é jogado direto no meio de um conflito que parece ser global. A cena está montada. As nações estão em pé de guerra. Os povos estão tramando. A tensão é palpável desde a primeira linha. O nosso roteiro para entender esse drama vai seguir exatamente a estrutura de 4 atos. A gente começa com a rebelião que está fervendo aqui na Terra. Depois sobe para o céu para ver a reação, que é no mínimo surpreendente. Em seguida, vamos chegar no ponto de virada com o decreto do rei. E, por fim, analisar o ultimato que é apresentado aos rebeldes, a escolha final. Muito bem, entrando no primeiro ato, o palco aqui é a Terra. E o que está acontecendo? Uma conspiração está se formando. E não é às escondidas. Não é algo aberto. Os poderes do mundo estão se juntando. Todos com o mesmo objetivo. E quem são exatamente esses conspiradores? Bem, o texto faz questão de ser bem abrangente. Não se trata de uma nação ou de um líder isolado. Ele fala das nações, dos povos, dos reis e dos governantes. A imagem que se pinta é de uma rebelião em escala global. Todo mundo unido contra uma autoridade maior. E aqui está o grito de guerra deles. As palavras saem da boca dos rebeldes. O objetivo está na cara. É se livrar do que eles enxergam como amarras, como restrições. Eles querem quebrar as ataduras, jogar fora as cordas da autoridade do Senhor e do seu ungido, que nada mais é que o seu rei escolhido. É basicamente uma declaração de independência total. E agora a cena muda, e muda drasticamente. A gente sai de toda essa agitação aqui na Terra e a perspectiva sobe, vai lá para os céus, para ver qual é a reação a essa conspiração toda. E o contraste, olha, não podia ser maior. É impressionante o contraste de energia aqui. Enquanto na Terra a gente tem fúria, planejamento, uma seriedade, frenético. Qual é a resposta que vem do céu? Riçada zombaria. Onde os reis da Terra veem uma revolução super séria, a perspectiva lá de cima enxerga algo que é quase absurdo. Então o ponto-chave é este. A autoridade celestial não se sente nem um pouco ameaçada. A primeira reação não é medo, não é preocupação. É um riso de quem tem certeza do próprio poder. É só depois dessa risada que o tom muda para ira. Como o texto diz, então eles falará na sua ira e no seu furor os turbará. A confiança ali é absoluta, e isso nos leva direto para o terceiro ato, que é o verdadeiro clímax do drama. Em resposta à rebelião na terra e à zombaria no céu. Agora vem a ação, o contra-ataque decisivo, a proclamação oficial de um poder que não pode ser abalado. E que resposta? Essa é a declaração direta de Deus para a conspiração. Enquanto os reis aqui embaixo estão tramando como se livrar do controle, Deus simplesmente anuncia: tarde demais, e eu já estabeleci o meu rei. A decisão já foi tomada. O rei já está no seu lugar de poder. O Santo Monte de Sião, que é o centro simbólico do seu governo. O texto então passa a falar de um decreto. E o que é um decreto nesse contexto? Pensa assim, não é uma simples declaração. É uma ordem final com força de lei. Algo que é inalterável e inquebrável. É a base legal, digamos assim, sobre a qual o poder do rei se firma. E quem vai proclamar esse decreto, ele é o próprio rei. E olha só o conteúdo desse decreto. Ele se divide em 3 pontos fundamentais. Primeiro, a identidade do rei. Ele é declarado filho de Deus, de presente. Segundo, sua herança, as próprias nações que estão se rebelando, são dadas a ele. E terceiro, sua autoridade. Seu domínio vai até os confins da terra. É basicamente a afirmação de um poder global e absoluto. E essa autoridade não tem nada de simbólica. O decreto termina com essa imagem, que é muito poderosa, muito visceral, para mostrar como esse poder vai ser exercido. O domínio do rei sobre as nações rebeldes é comparado com a força de uma vara de ferro contra um simples vaso de cerâmica. E essa metáfora é perfeita. Não é um vaso de oleiro. Um pote de barro não tem a menor chance. Contra uma vara de ferro, ele se quebra, se despedaça sem esforço nenhum. Isso serve para deixar bem claro que a força desses reis rebeldes, quando comparada ao poder do rei ungido, é vista como algo completamente frágil, insignificante. Com isso, a gente entra no quarto e último ato, como essa história se resolve. Depois de toda essa demonstração de poder, o tom da narrativa muda de novo.
A voz agora fala diretamente com os reis e governantes da terra, mas não para anunciar a destruição imediata. Em vez disso, é oferecida uma escolha. Esse aviso vem quase como um manual de sobrevivência, com 3 passos. Primeiro, sede prudentes. Basicamente, caiam na real. Entendam com quem estão lidando. Segundo, sirvam ao Senhor com respeito. E terceiro, beijai o filho, que era um gesto antigo de submissão, de jurar lealdade a um novo. E o salmo termina com os 2 caminhos bem claros e com 2 destinos totalmente diferentes. Continuar na rebelião leva à ira e à destruição. Perecereis no caminho, diz o texto. Por outro lado, escolher o caminho da sabedoria, da submissão e confiar nesse rei leva a um resultado oposto. A bênção, a escolha fica nas mãos deles. E é assim que o drama termina. E fica a pergunta no ar. Será que isso é apenas um poema antigo, falando de reis e deuses de uma outra era? Ou será que é um comentário atemporal sobre a própria natureza do poder, da revolução e da autoridade? Uma reflexão sobre como as conspirações aqui da Terra talvez sejam vistas de uma perspectiva muito mais elevada. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe com um amigo.